Humildemente, eu vou pedir licença para dar uma dica ao nosso presidente Romildo Bolzan Júnior. Uma dica de quem eventualmente trabalha com redes sociais, né? Com pessoas físicas, empresas, etc. Mas principalmente uma dica de um gremista sócio do clube há muitos e muitos anos. E, cara, na verdade essa dica consiste em dizer para o nosso presidente fazer o contrário do que ele vem fazendo em suas redes sociais, né, em seus canais de contato com torcedores. Por que eu vejo isso? Primeiro, vamos dar um passinho para trás, né, para quem não está sabendo do que está rolando. Ontem à noite, depois do jogo do empate do Grêmio contra o América Mineiro na Arena, o grupo político do qual o Romildo faz parte, a Associação Grêmio Unido, publicou a seguinte nota oficial, depois de um zum que rolou na imprensa, que o Romildo estaria se desvinculando ao grupo porque, né, ficou desgostoso, teria ficado desgostoso com algumas críticas e tal, e aí teria saído do grupo. Enfim, rolou um pequeno zum e de repente o grupo lança a seguinte nota. Em razão de notícia envolvendo a Associação Grêmio Unido e seu associado mais ilustre, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, vimos a público esclarecer que o presidente retirou-se temporariamente do grupo de WhatsApp da associação, e tão somente deles, dos grupos de WhatsApp e tão somente deles, nos quais há debate sobre futebol a fim de preservar a livre manifestação de ideias e não deixar nenhum associado constrangido com a presença ali do comandante da gestão do clube. Um momento difícil porque passa o futebol do Grêmio exige que todos os esforços sejam dirigidos às ações que são necessárias para o time retomar seu caminho de vitórias, no que o presidente e a gestão têm absoluto e restrito apoio da Associação Grêmio Unido. Tá? Blá, 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 blá. Resumindo, é uma tretinha até meio quinta série, né? Estamos debatendo que alguém saiu do grupinho de WhatsApp porque ficou magoado, e aí os outros estão dizendo que ele saiu, mas ainda é nosso amigo, mas ainda apoiamos. Cara, né, uma coisa em tese pequena que vira nota oficial, que vira notícia, né, de jornalistas, porque quando o clube está em crise é assim, coisas pequenas ganham grandes proporções. E algumas vezes até merecidamente, né, porque às vezes elas são pequenas em tese, né? Elas são às vezes, como é que se diz assim, emblemáticas, né? São pequenas, mas dizem muito, né? Enfim, o que eu vou dizer pro Romildo sobre isso aqui, cara? Antes, uma atualização. Ouvi falar que hoje, já dia 25, domingo, né? 25 de julho, o Romildo, com a cabeça mais fria, teria solicitado seu retorno ao grupo ou aos grupos de WhatsApp e teria voltado. Cara, olha só, é muito constrangedor, né? Falar disso parece muito quinta série. Mas enfim, quando se trata de um presidente do Grêmio, né? O presidente de um clube do tamanho do Grêmio, a notícia tem sua relevância, sim. Então, menos mal que ele tenha voltado, em tese, né? Parece que ele voltou ao grupo, aos grupos do Grêmio Unido. Porque a minha dica, cara, seria justamente nesse sentido. A primeira orientação que eu daria a ele é voltar a estes grupos. E por que eu tô falando isso, cara? Como eu disse, né? Eventualmente eu trabalho com redes sociais, até dando consultorias, ou até trabalhando de uma forma mais profunda com algumas empresas ou pessoas, né? E, cara, se eu fosse falar com alguém tipo Romildo, assim, que é conhecido, é famoso, o Romildo é famoso, cara. A verdade é que os presidentes da dupla Grenal são mais expostos na mídia e tomam mais pressão do que o governador do estado do Rio Grande do Sul, cara. Eu falo disso há muitos anos. Talvez agora o Leite até tenha uma exceção, talvez seja discutível agora por causa da pandemia, né? Daí eu acho que governadores, até prefeitos, talvez também ganham algum protagonismo no sentido de serem pressionados e tal. Mas via de regra, cara, nem se compara. Então o Romildo é sim uma pessoa pública famosa, ativa nas mídias ali, que toma pressão, que tem muito contato com o público. E neste caso dele, cara, eu
via de regra, cada caso é um caso, cada particularidade é uma particularidade, eu não vou aqui ser simplista, mas via de regra, sabe? Se o Neymar me procurar para falar de redes sociais e falar que ele tá ficando deprimido com as coisas que ele tem lido no Twitter dele, cara, via de regra se diz assim, cara, esquece isso, né? Tipo, foda-se o que estão dizendo de ti, cara. Eu que sou um ninguém, volta e meia me deparo com cada idiotice, cada imbecilidade. E é claro que a nossa ânsia é de responder, é de desfazer uma injustiça. O cara tá falando uma coisa ali, ele nem sabe o que tá falando, não te ouviu falando na semana passada, não sabe a tua opinião do mês passado, não entendeu o que tu quis dizer com aquele tweet, com aquele vídeo. Então assim, pra mim já é quase enlouquecedor se eu fosse absorver como uma esponja tudo que os haters, né, o ódio da internet às vezes destila, e tem pessoas muito limitadas, pessoas más, tem de tudo, cara. Então, tu tem que te blindar um pouco disso, sim. Talvez isso valha até pra qualquer pessoa, famosa ou anônima, sabe? De certa forma, hoje em dia virou meio terra de ninguém, assim, o Twitter, sobretudo, né, que é uma coisa mais instantânea, mais rápida, mais pai, pum, e falou, e o cara respondeu, e não sei o quê. Então, a dica default, assim, a dica padrão, né, cara, não absorve, não seja esponja, seja muro, né, eu sempre digo isso, bate, cai, azar, né, e acho que é mais ou menos por aí. E estranhamente eu daria ao Romildo uma dica meio contrária a isso neste momento, cara, neste momento, porque o Romildo, quando teve uma crise já lá atrás, tempos atrás, ainda na época do Renato, vocês lembram que ele saiu do Twitter? Se eu não me engano, até ele bloqueou. Acho que ele não saiu do Instagram, ou até talvez tenha saído por um breve momento, ou bloqueou a conta, desativou comentários. No Instagram eu não lembro bem o que ele fez, mas no Twitter ele chegou a sair, acho que não voltou até hoje. Porque ele não aguentou a carga de corneta e pressão, né? E aí também é um pouco do reflexo do cara que tava sempre nas nuvens, sempre só ouvindo elogio, né? Foi campeão, né? Tipo, aí quando precisou arregaçar as mangas e mostrar trabalho, se perdeu numa curva, né? Ele recebeu uma base de time, de jogadores muito boa, quase pronta, conseguiu com méritos também dele, é claro, ser campeão 2 vezes. E ali era um mar de... Ali o Romildo queria abrir contas de Twitter novas todos os dias, se deixasse, né? Porque era só elogio, só afago no ego, na alma, no peito, no coração. Quando a coisa começou o caldo começou a entornar, o cara vai lá e desativa o Twitter. Beleza, ali eu ainda achava assim, cara, tá, tudo bem. Ainda vai ao encontro um pouco do que eu falei no início do vídeo aqui, autopreservação, saúde mental, cara, só tá ouvindo lixo, só, né, o chorume da internet escorrendo ali, desativa. Ou até, cara, como ele é um presidente, eu não sei se eu desativaria, eu acho que isso soa um pouco covarde, assim, sabe, diante dos torcedores, no caso dele, né. Então, assim, talvez eu deixasse ali, mas, cara, não olhasse, não olhasse. Pagasse até uma assessoria para fazer tweets ali protocolares e tal, e não olha, te preserva dessa forma, sabe? Talvez eu não deletasse. Mas beleza, até entendo, vá lá. Só que agora, cara, Romildo, não é o momento de tu sair das redes sociais, não é o momento de tu sair dos grupos de WhatsApp de política gremista, enfim, de gremistas, cara, como um todo. Por que eu te digo isso, cara? Porque vocês estão no olho de um furacão. No olho de um furacão. E tu tá cercado, tu tá muito mal cercado. Desculpa, tu tá muito mal cercado. Tu tá te aconselhando com o Herman, com o Duda Kreff. Nada contra esses caras, devem ser baitas gremistas, grandes amigos, pessoas fantásticas. Mas assim, é pouquinho, cara. É bem pouquinho, sabe? Falta muita coisa ali, eu não vou esmiuçar isso de novo, já falei em vários vídeos e tal, não vem ao caso. Falta muita coisa ali, Romildo, falta muita coisa. E talvez os maiores acertos dessa gestão, assim, em termos de futebol, de contratações, ou de escalações até, tenham sido mérito da torcida, cara. E olha que a torcida fala muita merda. Eu, como torcedor, eu repito, já defendi a titularidade do Mitchue. Olha só, a torcida às vezes tem umas teses furadas, não dá pra ouvir 100% a torcida sempre, é claro.
Mas neste momento, o Paulo Vitor só não virou titular por causa da torcida, cara. Por vocês ele era titular. Talvez a gente tivesse uns 2 pontos a menos nessa já trágica tabela se não fosse o Paulo Vitor. Aliás, o Chapecó andou fazendo milagres no Grenal e não sei mais em qual jogo, blá blá blá. Se fosse o Paulo Vitor, tira esse ponto, tira esses pontos. Então a torcida, cara, vem sendo assim uma luz, né? Vocês, como eu disse, estão no olho de um furacão e a gente está vendo a coisa mais de fora. Às vezes quem vê de fora, com zoom out, vê melhor. Vocês estão imersos nessa nhaca, nesse lamaçal. Então, Romildo, faz o contrário. Abre novas contas de Twitter. Abre um serviço de atendimento ao torcedor gremista, uma central de atendimento. E ouve mais opiniões. Fica nos teus grupos de Grêmio Unido. Entra em outros grupos de outros grupos políticos. E ouve o torcedor, não precisa acatar tudo, não precisa, óbvio que tem que filtrar, óbvio que tem, mas cara, é o momento de tu ouvir, me desculpe, mas é melhor do que ouvir Marcos Herrmann, Duda Kreff, sei lá o que diz lá, o Amodeu e não sei mais quem, porque cara, isso aí a gente já entendeu qual é o teto, qual é o limite, e é um limite que nos levou para onde a gente tá agora. Então, Romildo, minha humilde dica aqui, cara, faz o movimento oposto. É desgastante, pode ser pesado em alguns momentos, sim. Contrata uma assessoria, filtra, faz alguma coisa, cara. Mas acho que o movimento tem que ser contrário. Tu precisa ouvir outras bolhas, outras opiniões. Tu precisa ouvir o torcedor. E muitas vezes o que o torcedor vai te dizer é o óbvio. É o óbvio. Cara, não contrata alguém de 36 anos em fim de carreira por 1 milhão por mês. Paulo Vitor não pode ser mais nosso goleiro. E assim a gente pode enfileirar uma lista de obviedades. Olha meus últimos vídeos ali, cara. Tem obviedade para dar e vender. Não sou nenhum gênio, é só obviedade. Mas já pode te ajudar bastante. Então é isso, cara. Minha dica é essa. Faz o movimento oposto. Não sai de grupo de WhatsApp, não sai de rede social. Volta para tudo e se puder ampliar esse contato com outras pessoas, com outros gremistas, eu acho que só vai te fazer bem e por tabela fazer bem ao Grêmio. Feito, era isso, falou, abraço.